A ponderação que faço a Vossa Excelência em relação ao acordo de procedimento é concernente aos pedidos de quebra de sigilo. Quanto à requisição de documentos, há um acordo absolutamente razoável aqui. Com relação à quebra, eu faria uma ponderação que nós não apreciássemos nesse método, sem essa devida avaliação, porque é uma medida mais invasiva. E aí você tem lá os requisitos para a quebra. E não foi possível fazer a verificação de todos esses pedidos constantes na pauta no dia de hoje. Não dá para a gente aprovar quebra de sigilo no varejo. É preciso verificar fundamentação e a razoabilidade do pedido, porque ele deve ser imprescindível à investigação. A pauta foi disponibilizada sem os requerimentos de quebra de sigilo que a senadora Elisiane Gama está apresentando agora. Nós vamos votar esses requerimentos sob qual condição? É uma extra pauta? Porque se for extra pauta, precisa primeiro analisar e votar uma extra pauta, para depois entrar no mérito de cada um desses requerimentos. Senão, há necessidade regimental de respeitar as 48 horas de publicidade da pauta que o regimento interno nos impõe. Não é uma faculdade. A pauta de ontem não estava incluída esses requerimentos, não estavam incluídos esses requerimentos da senadora Elisiane Gama. Em relação à questão do sigilo, eu vou secundar aqui o senador Marcos Rogério, porque vendo aqui a relação de documento solicitado, quem tem quebra de sigilo de pessoas que não foram ouvidas, né, com todo respeito à nossa querida relatora, existe um requerimento aqui, requer ao TCU que realize fiscalização nas contratações do governo federal com a empresa Bloco do Brasil. Eu não sei o propósito desse requerimento. Então existem alguns requerimentos sensíveis que precisam de uma apreciação individualizada. Eu não sei por que nós vamos ordenar a fiscalização do TCU, requerer, sobre a Bloco do Brasil e sobre quais contratos, sobre quais elementos. Em relação à quebra de sigilo, se houver insistência para chegar num acordo, então possamos fazer em relação, por exemplo, ao senhor George Washington, que esteve aqui, em relação ao coronel Jean Lawand, que esteve aqui, e se for o caso, em relação ao coronel Mauro Círio, excluindo, porque aqui existe uma tentativa também de quebra de sigilo em cima de esposas e familiares que não estão sendo, em princípio, investigados por essa CPMI. Nós deixamos claro que a gente faria os processos por etapa. A gente iniciaria com as oitivas. Diante das oitivas e da defasagem, da dificuldade, na verdade, de informações, a gente partiria para ações mais enérgicas desta comissão. Os pedidos de quebra de sigilos que nós estamos fazendo nesta comissão hoje são de depoentes que já foram ouvidos nesta comissão, que não contribuíram com os trabalhos da comissão. Não dá de a gente continuar os trabalhos da CPI sem ter quebra desses sigilos. Nós estamos pedindo quebra, por exemplo, do George Washington, ele veio aqui e não falou nada. Nós estamos pedindo quebras, por exemplo, do Lawand, que claramente aqui veio e mentiu nesta comissão. Nós estamos pedindo quebra, por exemplo, do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, que claramente, de forma escrachada, mentiu nesta comissão. Agora, se a gente não puder, na verdade, buscar a quebra do sigilo, não tem razão de ser essa CPI. Qual é o problema de quebrar esse sigilo para a gente poder ter os dados para poder inquirir os próximos? Então, estão querendo encobrir o que aqui? Não estou entendendo qual é a preocupação de membros dessa CPI de não ter os dados para poder investigar. Nós estamos querendo inverter a CPI. Eu nunca vi a gente começar ao contrário. A gente primeiro ouve para depois ver quais são os dados. Qual é o problema? O que nós estamos querendo encobrir aqui? Não estou entendendo qual é o problema. Se precisar votar individualizado, a gente até vota individualizado. Não tem problema nenhum, não precisa nem votar em bloco. Pode até justificar. Votar em bloco economizaria tempo para poder ouvir o senhor Mauro Cid, que está aí aguardando. Mas se precisar votar individualizado, a gente vota. Mas não tem por que não quebrar os sigilos para ter os dados para poder inquirir. Senão tudo que fala aqui, aparentemente, é verdade o que se diz ou não se diz. Porque todo mundo aqui está podendo ficar calado. Então, sinceramente, eu não sei o que vocês estão tentando encobrir. Mas que nós precisamos investigar, precisamos, e a CPI não pode ficar desmoralizada a cada depoimento que acontece aqui. Nós temos que quebrar os sigilos para ter os dados para poder fazer as inquirições. E o que parece realmente é o que a deputada Jandira Fegali disse, que nós estamos começando sempre da forma contrária. Dias atrás eu dei uma entrevista dizendo que é a própria imprensa que está nos municiando de informações, porque nós não conseguimos ter as informações que nós precisamos. Inclusive, eu até acredito que por conta do fato de ainda haver parlamentares investigados dentro desta CPMI que atrapalham o nosso acesso a informações. Por quê? Porque investigados não podem ter informações privilegiadas. Isso é um absurdo, isso não existe em lugar nenhum. Tudo que nós estamos vendo aqui é contrário ao que determinam as regras. Muitas vezes quem fala não é o depoente, é o telefone dele que foi quebrado, o sigilo, é que fala pela gente. Nós estamos vendo agora o George Washington, que saiu aí pela Polícia Civil o que estava no telefone do George Washington. E tinha muita coisa que aqui ele mentiu. Inclusive ele disse que a bomba, por exemplo, não era para o caminhão, que ele estava falando que ia colocar bombas nas redes elétricas. Quem lê o relatório dele, que é público agora, que foi enviado para a CPMI, quem lê o relatório vê que ele mentiu claramente. Ele falava claro que estava lá para ele colocar a bomba no caminhão, para estourar a bomba no caminhão. Então veja bem,
É óbvio que se isso estivesse conosco, já essa quebra, nós teríamos tido outro tipo de... E por isso eu acho que nós precisamos de olhar as quebras de sigilo, não apenas dos que já falaram, mas daqueles que são investigados, que nós concordamos que tem que ser vista a investigação. É impossível você fazer uma boa inquirição se você não tem os dados para inquirir, se você não tem o conhecimento completo daquele cidadão. Meu pai dizia assim, nunca pergunte que você não souber a resposta. É isso, nós precisamos saber a resposta antes de inquirir.